Oi, oi, gente boa, tudo bom com vocês? Eu estava dando uma olhadinha aqui nos textos paralelos de do que nós estamos vendo em Lucas, mas que é pertinente a Mateus 24. Nós estamos vendo em Lucas porque eu disse a vocês que a sequência era muito mais pedagogicamente organizada em Lucas. Eu sinto isso já há muitos anos. Quem me acompanha há praticamente mais de meio século vê que há muitos anos atrás eu fiz essa escolha, por julgar de fato que Lucas dizia as mesmas coisas que Mateus e Marcos, mas de maneira, a meu ver, muito mais pedagogicamente organizada. E eu estava olhando aqui Lucas para a gente continuar, e quando me lembrei de uma pequena expressão que aparece em Mateus e em Marcos, aí vim dar uma checadinha nela. E de fato é isso mesmo, porque hoje nós vamos prosseguir daquela parte de Lucas em que se viu no nosso último encontro de quinta-feira da semana passada, que foi quando no verso 11 de Lucas 21, Jesus, descrevendo esse pequeno apocalipse, ou esse chamado sermão escatológico de Jesus, ou a mensagem de Jesus sobre os últimos tempos, a gente viu aqui em Lucas o recíproco sinótico de Lucas, equivalente a Mateus 24, a Marcos 13, em Lucas 21. E nós vimos no verso 11, na sequência que quem está acompanhando já sabe qual é a estruturação. Quem caiu de paraquedas hoje, eu não vou poder repetir tudo outra vez, porque eu já fiz essa repetição da sequência pedagógica pelo menos umas 4 vezes, então você vai ter que se virar um pouco entrando no YouTube e fazendo minimamente o seu dever de casa. Mas na ordem que a gente viu, que começa em Lucas, começa no capítulo 21, verso 12, vai até o 24, volta ao verso 8 e vai até o final do verso 11, e a gente já estava agora andando na direção desse segundo momento do sermão escatológico, que conclui-se no verso 11, aí nos remete intuitiva, clara, límpida e consequencialmente para o verso 25 até o verso 28. Verso 11, depois de ter falado de questões políticas, de geopolítica cósmica, universal e todos os levantes históricos, e a gente viu as maiores ilustrações do que Jesus disse no curso da história nesses últimos 2000 anos, aí ele passa para o elemento natural e sismológico da agonia de Gaia, dos gemidos da terra, das angústias da natureza e do embebedamento, do cambaleamento, do porre planetário angustiado com essa presença de consciências devastadoras e de ações totalmente destrutivas que procedem da cegueira, da alienação, da dormência, do sonambulismo dos humanos no planeta. São pouca gente, pessoas com olhos abertos, lucidamente. E os demais que têm os olhos abertos carregam a luz das trevas no olhar. Eles enxergam para controlar, para manipular e para empreender os endeavors do mal contra a humanidade.
em favor de uma minoria que não é mais do que 1% planetária, que controla todas as coisas. Depois de falar desses eventos vinculados a esse tipo de dominação e de controle e de exercício político devastador e que conta com a corroboração, com a covalidação dessa alienação global que é uma catarata que criou uma camada, um véu de cegueira na multidão dos humanos, não apenas da nossa geração, mas das gerações que nos antecederam. Sempre foi assim. Muito pouca gente enxergando com a luz da vida, alguns outros enxergando com aquilo que Jesus chamou de luz das trevas, quando disse: se a luz que há em ti, o teu olhar, na tua interpretação, forem trevas, quão grandes trevas serão? A gente viu isso longamente na nossa sequência de Mateus, há 2 anos e tanto atrás. Está tudo gravado no YouTube. E esses que enxergam com a luz das trevas, que enxergam nessa perspectiva do controle da manipulação, é também uma minoria. A grande maioria está presa dentro da caverna de Platão, só vendo sombras longínquas, sendo apavorados por fantasmagorias inventadas pelos criadores de mitos, de sonhos ébrios, de sonhos turvos, de sonhos enganadores, de sonhos mentirosos ou dos fabricantes de pesadelos sociopolíticos, econômicos, ou dos inventores, criadores e patrocinadores de guerras, de morte, de fome, e do que decorre daí, pestilência e todo tipo de calamidade, conforme a gente viu, usando a arquetipia de interpretação histórica em Apocalipse, no capítulo 6, nos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. Pois bem, e aqui, no dia de hoje, depois da gente ter lido e falado na quinta passada, quando Jesus disse: haverá grandes terremotos, aí eu falei sobre a incidência de terremotos, como no século XX, isso cresceu exponencialmente. Estou falando estatisticamente, não é impressão e nem de leitura de jornal. É estatisticamente falando, é consultando experts. Como eu sempre tive a bênção de ter gente especializada na área me atualizando. Eu me lembro de um presbítero que eu tinha quando eu era pastor na Igreja Presbiteriana Betânia, o presbítero Bettini, especialista em geologia, que me mostrava as estatísticas, que me dizia: olha, o crescente aumento de terremotos é uma coisa constatável, especialmente nos últimos séculos, mas no século XX foi exponencial o crescimento. E depois da bomba atômica e das explosões e dos testes nucleares e de tudo quanto se vem fazendo contra a natureza, a aceleração, o aumento e a exponencialidade dos temores de terra e dos tsunamis planetários é uma coisa chocante. E ele me disse isso há 40 anos atrás. Agora já tem alguns anos que ele envelheceu e foi viver a vida dele longe de mim, e eu vim viver a minha vida também longe dele, mas eu tenho outros amigos da mesma área de trabalho e tenho outros níveis de pesquisa que eu consulto toda hora e vejo que a regularidade da manifestação desses grandes tremores ou dos pequenos é chocante.
é que nós, na camada da crosta superficial da Terra, não temos acessibilidade física, orgânica, para mensurarmos o que está acontecendo nas regiões profundas. Mas o contorcionismo que vai acontecendo nos intestinos planetários é um negócio chocante. O choque das placas tectônicas, os movimentos, os desvios, as mudanças de eixo. O que está acontecendo no âmago mais profundo do planeta, onde a gente não consegue visitar. O máximo que a gente consegue perfurar e alcançar com detecção concreta chega a 12, 13 quilômetros de profundidade, na profundidade da Fossa das Marianas, no Pacífico. E os que vêm tentando cavar os poços em terra, em superfície seca, mais profundos, são os russos e os chineses, que bateram recentemente no nível de profundidade para o qual eles não têm broca perfurante. Mas a detecção dos elementos vibrantes, que vêm de dimensões infinitamente mais profundas do âmago planetário, nos mostram que a Terra está sofrendo de um processo diarreico, de cólicas terráqueas profundas. O eixo da Terra vem mudando, há uma aceleração na contagem do tempo planetário, só os relógios atômicos vão verificando isso, mas daqui a mais um tempo nós vamos ter que fazer pequenos acertos nos nossos relógios. Há variações em vários outros níveis de frequência, de magnetismo, de alterações de natureza gravitacional. A Terra está em dores de parto, agônica, como os profetas do Velho Testamento diziam, que a Terra cambalearia, bêbada. E o apóstolo Paulo fala em linguagem poética, mas absolutamente cruenta, na descrição dos fatos fenomenologicamente constatados por nós cada vez mais, quando diz que, como um todo, a natureza geme. Então Jesus diz: haverá grandes terremotos, epidemias, como vimos, e fome em vários lugares. Não em todos os lugares, mas em vários lugares, fome absurda. E nos lugares onde não há fome, algo mais chocante ainda, um descaso total para com a banda planetária que não come. E parece que houve uma predestinação para você nascer onde tem comida. Eu digo, parece na cabeça idiótica dos que assim pensam. E que houve uma maldição predestinada para aqueles que habitam lugares, terras e continentes onde a fome está graçando. E há evangélicos, dentre os quais o Marco Feliciano, que falam que a pobreza da África é porque eles carregam a maldição de Cão, filho de Noé, que foi amaldiçoado porque viu a nudez do pai. E é um ser tão estupidificado, esse cujo nome eu mencionei, que não leva em consideração os milhares de anos de exploração de um continente que já foi o mais rico do planeta em ouro, em prata, em pedras preciosas, em cultura civilizatória, em tudo. A África. E que foi expropriada e deixada nessa miséria. Não tem nada de predestinação, senão a predestinação da perversidade dos dominadores deste mundo tenebroso. Fome em vários lugares. E também se diz coisas espantosas.
que seria um tempo de fenômenos incompreensíveis. E na quinta-feira passada eu falei dessa quantidade enorme e aumentativa, quantitativamente falando, numa incidência inegavelmente aumentada de visualizações de entes celestes, de corpos celestes, de objetos celestiais não identificados, porém inteligentes, de naturezas distintas, uns físicos, outros plasmáticos, uns nitidamente produzidos, construídos por alguma civilização do espaço-tempo, outros interdimensionais, intradimensionais, ou de universos paralelos, ou de natureza espiritual. São muitas as perspectivas e as gradações dessa fenomenologia, que não dá para ser colocada num combozinho só. Há uma diferença, um degradê extraordinário de expressões dessas coisas espantosas, assim, definidas e designadas por Jesus nos céus e na terra. E também grandes sinais do céu. Como a gente lê em Mateus e em Marcos, tem a diferenciação entre sinais do céu e sinais nos céus. E em ambos os lugares, os evangelhos, essas duas afirmações aparecem: haverá grandes sinais dos céus e grandes sinais nos céus. Os dois céus têm a ver com fenomenologia astrofísica. E nos céus tem a ver com a inexplicabilidade dos fenômenos que se tornam visibilizados ante os nossos olhos, sentidos e até equipamentos de detecção, mas a gente não consegue nem de longe verificar a natureza deles, a causa deles, porque eles entram em cena e saem de cena ao seu bel prazer, numa velocidade que transcende a toda a nossa capacidade de detecção, de avaliação e de determinação final sobre o significado deles ou do que sejam. Mas Jesus deixou de propósito isso assim: serão sinais aturdidores, coisas espantosas, na terra e nos céus, fora a calamidade planetária e global. Aí a gente salta naquela lógica que está aqui no próprio texto de Lucas, a indução para a gente passar dali para o que segue no verso 25. Quem tiver dúvida disso, pesquise para trás, porque eu não vou repetir pela sexta vez no dia de hoje. O que na vida eu já repeti umas 400. Mas, pois bem, está aí gravado. Aí a gente salta do verso 1 para a sequência, que é uma sequência contínua, quando diz: e também grandes sinais do céu. Haverá sinais no sol. Verso 25. Sol, que hoje em dia nós somos advertidos quase que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, às vezes até mais amiudadamente, sobre explosões radioativas, tempestades solares enormes, interferência no magnetismo da Terra, impactos que alteram a gravidade planetária, que alteram as nossas comunicações, que só os grandes detectores desse tipo de emissão é que percebem a gravosidade dessas emissões solares. Mas vai chegar a hora em que o processo de toda a comunicação da Terra vai sofrer abalos gritantes em relação ao que vai emanar do céu em choque de ondas e de outras naturezas de energia atingindo o planeta, sem falar que o Apocalipse fala de um aquecimento solar que conta também com a falta de proteção atmosférica da Terra, que será cada dia mais drasticamente alterada, e o resultado disso é o calor insuportável, além do efeito estufa que aumenta essa sauna terráquea na qual a gente está crescentemente experimentando, ano após ano, temperaturas mais elevadas, com todas as suas consequências de derretimento polar, de aumento
das águas, dos mares e dos rios, e tudo quanto se entrelaça e se encadeia num processo no qual todas as coisas fazem parte de um ecossistema, de uma coisa só, de uma conectividade inseparável e indivociável, aonde a alteração de um elemento altera uma cadeia em sequência de outras realidades e fenômenos necessários à vida e que até então estiveram num equilíbrio perfeito para que nós habitássemos esse planeta Éden. Conforme ele foi, na maior parte das vezes, apesar da devastação da presença humana, porque nós somos e nos tornamos os grandes devastadores planetários, não são leões, nem leopardos, nem girafas, nem baleias, nem tubarões, nem macacos, nem ser de nenhuma natureza. Somos nós, os Homo sapiens sapiens, que pelo menos nos últimos 5.000 anos de acompanhamento mais próximo da nossa produção civilizatória, fomos os grandes alteradores do processo natural. Só não enxerga quem decidiu invocar a unção da estupidificação total para sua própria mente. Do contrário, quem tem minimamente, mesmo que com catarata existencial, alguma visão para dentro da caverna de Platão perceber pelo menos alguma sombra, verá que é uma sombra assombrosamente quimérica. Haverá, portanto, sinais no Sol, os impactos na Terra. Não são apenas manchas solares, são impactos que chegam aqui, que alteram da pele da gente a tudo mais que a gente faça, e altera a natureza como um todo, e altera tudo o que esteve em harmonia absoluta, sob a batuta da maestria de amor desse Criador que nos favoreceu, nos colocando num planeta paradisíaco, especialmente desde que aparecemos aqui com consciência e lucidez. Essa foi a nossa herança, essa foi a nossa herdade. Foi um planeta maravilhoso, indescritível. Tanto é que as nossas sondas e satélites e todos os nossos aparatos de procura só encontram realidades que são bonitas aos olhos para fotografia, mas que são insuportáveis para a vida, se quer se aproximar daqueles ambientes inóspitos e devoradores contra qualquer que fosse a natureza de existência humana. Mas aqui a gente herdou o Éden. Esse poderia ser chamado o planeta Éden, porque ainda continua, apesar de toda a malignidade produzida inimaginavelmente pelos humanos no planeta, a Terra ainda resiste, a natureza resiste, as estações resistem, gemendo, mas resistem, os mares resistem, a natureza dá respostas. Agora é um fungo da minha terra, um fungo amazônico, que devora plásticos. Quando eu li isso há 4 meses atrás, a primeira vez, e agora a insistência na divulgação dessa notícia passou a ser diária, a aplicabilidade é que tem que ser constante. Isso me alegra o coração, porque tudo quanto possa surgir de paliativo para a nossa calamidade de produção devastadora, dentre as quais o plástico, encontrar um ente natural que o devora, que o faz desaparecer, que o biologiza e que devolve ao planeta agora não mais plástico, mas a continuidade de um material orgânico, de adubo orgânico, e vindo isso de um cogumelo, que é um dos entes com a maior capacidade de comunicação neural por debaixo do subsolo terráqueo. Essa é uma notícia que já deve correr no subsolo terráqueo, só não correu ainda na mente humana. E a gente nem sabe
se essa é uma própria resposta da Terra fazendo eclodir a produção de um cogumelo que devora um dos nossos piores inimigos, a saber, o plástico. Pois bem, prosseguindo, haverá sinais no Sol. E nem começaram. A gente tem ainda pequenos arremedos de sinais no Sol. Mas vai chegar uma hora em que todos os desavisados do planeta vão sentir na pele, na carne, vai queimar, vai arder, vai ficar insuportável, não vai ter chafariz europeu para refrescar nem os velhos, nem os meninos, nem as crianças. Não vai ter ducha. Os nossos ar-condicionados não vão dar conta, porque eles vão ter que encontrar fontes de alimentação para eles próprios e a gente não vai poder viver eternamente numa bolha. Tem que haver soluções de uma outra natureza, mais inteligentes do que esses paliativos que a gente está oferecendo para o nosso desconforto terráqueo, que nem começou a piorar ainda, e já está horrível. Haverá sinais no Sol. Outro é que haverá sinais na Lua. Aí fica todo mundo esperando que o sinal na Lua seja só a lua de sangue. Olha, vamos ver a lua de sangue, hoje vai ter lua vermelha. Quem dera, isso é puro romance ainda, é poesia. Quando se diz que o Sol se transformará em trevas e a lua em sangue, lá no profeta Oséias, não significa dizer que o Sol vai apagar, porque se o Sol apagasse, nosso sistema solar inteiro se dissolveria, se destruiria, perderia o seu centro gravitacional e implodiria e se arrebentaria e os corpos se chocariam uns contra os outros. O equilíbrio que o Sol produz com a vida que ele emana é fundamental para que essa ordem inteira continue intacta no macrocosmos à nossa volta. Então, quando diz que o Sol escurecerá, não é o Sol, são os humanos não conseguindo ver o Sol pela camada atmosférica de poluição tão grande, ou de qualquer outra natureza, ou de tempestades solares, ou de tempestades de areia, ou de qualquer que sejam os impedimentos de interposição entre o olhar humano e a realidade solar. O fato é que Jesus diz que chegará um tempo na civilização humana em que haverá um escurecimento da presença do Sol na vitalização do planeta. Isso vai alterar plantas, fotossíntese, vida nos mares e nos rios, surgimento de desequilíbrios variados da natureza. A precisão da intensidade solar sobre a Terra mantém como relógio o equilíbrio de todas essas coisas, que você idioticamente caminha sob elas sem nem pensar, sem nem agradecer, sem nem se dar conta, elegendo presidentes para destruírem esse processo de equilíbrio. Os mesmos que dizem, eu lá tenho nada a ver com árvore, lá quero saber disso ou daquilo, o negócio é petróleo, drill, baby, drill, e você, meu Deus, parece um monte de loucos tomando conta da terra. Eu fico aqui assistindo a vida no hospício, sem poder fazer nada a não ser usar o meu lugar de fala, que atinge uns poucos, mas os poucos que queiram me ouvir, ouvirão a verdade do Evangelho de Jesus e as advertências de Jesus sobre a continuidade da vida da Terra, ou não. Haverá sinais no Sol e na Lua. A Lua é um ente muito próximo da gente, mas ela foi abandonada nas explorações lunares de maneira meio espavorida. Não sei se você notou isso. Se tem alguma coisa infinitamente mais fácil da gente explorar e conhecer intimamente, é a Lua. Mas do ponto de vista da divulgação social e midiática,
A lua morreu para nós depois que o homem botou o pé lá a primeira vez, a segunda vez, aí da terceira vez em diante houve um silenciamento. Parecia que havia coisas na lua que não se queria que a humanidade soubesse. E o chamado lado oculto da lua é um grande mito. Porque qualquer aparato humano, moderno e contemporâneo, já não é de hoje, visita o lado oculto da lua, fica apenas sem sinal de rádio algum pouco de tempo, breve comparado com o que se está acostumado a ficar, sem sinal de troca entre a base de qualquer que seja a aeronave e a base terrestre de controle. A Lua é, para essa finalidade, pequena, e o silêncio de comunicação do passar pelo lado oculto da Lua é relativamente curto para justificar não mandar mais nada para lá. É porque tem muito mais coisa lá do que querem que a humanidade saiba. E eu não tenho a menor dúvida. Quando os primeiros humanos saíram de lá e o Wernher von Braun mandou que a cápsula que ia ser descartada no espaço fosse jogada de volta para o chão da Lua, porque eles queriam avaliar e medir qual era a sonoridade do impacto daquele corpo, não tão pesado, eram algumas poucas toneladas caindo no chão da Lua. Houve um choque. Não sei se você acompanha isso. Eu não tiro os ouvidos de tudo isso, e nem os olhos. Eu acompanho tudo. Tudo para mim é do meu interesse. Quando caiu lá, houve um ribumbar, como se fosse um sino batendo, como se sob a camada imediata da Lua houvesse uma grande chapa de ferro, que durou um grande tempo de ressonância. E foi chocante a constatação. Você ficou sabendo? Não. Foi tudo encoberto. Anos depois é que os centros de ciência começaram a ter permissão para divulgar. No segundo experimento, que foi na segunda viagem, com o equipamento mais pesado, e tendo havido essa experiência original com o Armstrong e o Neil jogando aquilo ali, e o Collins, foram os três que foram lá, jogando aquele aparato da superfície lunar, jogaram agora um mais pesado, com aparatos de verificação, de medição de sonoridade e de vibração muito mais sofisticados, e aí o negócio durou horas. O bater, bum, e aquele sino lunar. Bum. Ninguém teve mais dúvida de que sob a crosta da Lua tinha uma camada de ferro intensa. E aí veio o silêncio, ninguém quis mais trabalhar, nem divulgar, nem anunciar as idas ou trabalhos. Há uma quantidade certamente grande de trabalho extraoficial, extra-divulgado, extra-promovido, acontecendo na Lua, mas vai chegar uma hora em que a gente vai levar algum susto chocante com a Lua. E foi Jesus quem disse: haverá sinais no Sol, mas também haverá sinais na Lua. A Lua ainda vai nos trazer choques. Quando ele diz que ela se transformará em sangue, a minha mente chega aí às últimas consequências do significado disso, que seria uma guerra humana na Lua. Vocês já imaginaram uma guerra atômico-lunar promovida pelos humanos e as consequências disso? Haverá sinais na Lua, nas estrelas. Quando diz nas estrelas, está falando no contexto de Jesus e do primeiro século,
Se está falando de corpos celestes. Muitos corpos celestes estranhos e anômalos se aproximando e ameaçando. Só nos últimos poucos anos a gente lidou com 3, 4 possíveis ameaças de choque na Terra. O mais fascinante deles foi o Oumuamua, que ganhou esse nome porque foi detectado por um telescópio havaiano poderoso. Aí ganhou esse nome de Oumuamua, que era um corpo que viajava numa velocidade maior do que qualquer outro corpo celeste atraído por gravidades ou expelido pela gravidade. Esse aí parecia ter uma propulsão adicional, como se fosse um aparato feito artificialmente e involucrado, construído dentro de uma estrutura, como se fosse uma estrutura óssea, mineral, viajando pelo universo numa velocidade estrondosa e indizível, mas eventualmente um ente aqui do nosso espaço-tempo. É apenas uma categoria de entidades celestiais. Há muitas outras formas. De lá para cá houve mais 2. E haverá uma quantidade grande de coisas inexplicáveis, e algumas delas virão na direção da Terra. Hoje em dia nós estamos confiantes de que temos aparatos para enviarmos, inclusive de natureza nuclear, ao encontro delas no espaço, para explodi-las ao longe ou para desviar a rota delas em outra direção. Mas o fato é que, seja como seja, na intensidade na qual venha, é para cá que virá e somos nós que assistiremos, ou os nossos filhos e netos, mas haverá. Quando Jesus diz haverá, sai da frente, porque haverá. Haverá. E não há centro de ciências que possa impedir. Ele disse haverá, portanto se prepare, porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí ele vem e olha para a terra, chama o nosso olhar para esse horizonte imediato e diz sobre a terra agora, tirando os olhos dos céus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí ele olha para a terra, para esse horizonte aqui, e diz sobre a terra, angústia. Sobre a terra, angústia. É uma frase, para mim, forte. Sobre a terra, angústia. Você não pode nem olhar para os céus porque é pânico. Você olha para a terra, é angústia. É fome, é morte, é peste, é guerra, é ameaça, é nação contra nação, é reino contra reino. São calamidades sísmicas, hecatombes naturais as mais variadas promovidas pela intervenção humana. Sobre a terra, angústia. E aí essa angústia piora, piora e piora muito. Porque se diz o seguinte, é Jesus falando sobre a terra, angústia. Angústia entre as nações. São os povos do mundo angustiados. Todos os povos do planeta angustiados, dos mais sofisticados às tribos mais longínquas, todo mundo vai sentir. Os xamãs dos grupos mais ocultos estão sentindo, tanto quanto os cientistas e os grandes aparatos de medição científica das alterações naturais e cósmicas. Dos aparatos científicos à intuição humana, todo mundo sofrendo a mesma angústia. Angústia entre as nações. Entre as etnias. Ninguém escapa, ninguém fica de fora. Na Terra inteira, uma fibrilação instalada na alma humana e almas existindo em estado de angústia são almas existindo em estado de perturbação, de loucura,
de descontrole, de inconsequência, de pânico suicida, que é quando o medo impele o indivíduo às práticas mais enlouquecidas, que obedecem à lógica da antilógica, que diz: me parece que tudo está perdido, portanto, ferrem-se todas as coisas. A angústia produz as manifestações mais diametralmente opostas, e todas elas são autodestrutivas e suicidas, e a marca de todas elas é a inconsequência total. É tipo o tema do livro do Edir Macedo, Nada a Perder. Venha o que vem, a gente está aqui é para o que der e para o que vier. Eu não quero nem saber quem morreu, quero é chorar. E aí produz-se uma inconsequência suicida na humanidade, uma naturalização da agonia de existir. Isso é uma coisa de natureza existencial poderosa e que não é de um indivíduo, é planetária, é coletiva. Pulsiona a alma coletiva de toda a humanidade. Na terra, angústia entre as nações. E em perplexidade é outra palavra que Jesus usa. Angústia em perplexidade. E uma das perplexidades, fora todas as demais, como se tudo que foi dito até aqui não bastasse, existe uma perplexidade que habita a fobia coletiva do interior da humanidade, que é a fobia diluviana, que já sepultou o mundo antigo há 5, 6 mil anos atrás, de acordo com mais de 1.500 culturas da Terra que descrevem esse mesmo fenômeno, enquanto alguns idiotas pseudo-arqueólogos dizem que foi só mito, mas o que vocês, seus pseudo-arqueólogos, chamam de mito são descrições históricas do que aconteceu e do que a verdadeira arqueologia demonstra, a geologia demonstra, todas as outras medições demonstram para quem não tem a cabecinha de arqueologia de viseira. Aconteceu. E esse pânico, esse medo do subir das águas dos mares, do transbordamento desses nivelamentos que têm se mantido estáveis nos últimos milênios planetários, produz uma agonia muito grande de perplexidade panicada na alma humana, de síndrome do pânico universal. Porque o universal é o trauma diluviano. É tão universal que, no meio de tanta calamidade aqui descrita, diz que os homens entram em estado de angústia, tomados pela perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. O mar é apavorante. E na mente humana, depois do grande dilúvio, que só vem com esse papinho de que é mito, gente que não devia nem existir no mundo real, porque mitos são eles encarnados, são mitos encarnados. Embora tragicamente alienados e arrogantes nos arrotos de sua pseudociência e sabedoria. Pois bem, há esse pânico universal mais forte em relação ao aumento das águas do mar do que de qualquer outra fenomenologia panicosa
descrita anteriormente por Jesus e descrita também pela ciência. Mas essa aqui é onde ele usa a expressão angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Polos derretendo, calor aumentando, águas subindo. Eu tenho filhos do meu coração trabalhando na tentativa de preservar as populações de algumas ilhas, tanto do Pacífico quanto do Atlântico e de alguns outros oceanos da Terra que estão na iminência de desaparecer nos próximos 10 anos. Populações inteiras que ou se consegue fazer com que o nível das águas não aumentem pelo estancamento do processo do efeito estufa e do calor exacerbado pela produção humana de energia de petróleo, de tudo mais que a gente usa para sufocar a Terra e o planeta e a natureza, ou se consegue conter isso, ou inevitavelmente o degelo vai chegar e outros fenômenos que a gente hoje com eles nem está contabilizando e lidando, mas que podem eclodir. E o aumento das águas do mar vem acompanhado de bramido. É um mar gemente. São oceanos angustiados. São ondas gigantes cada dia maiores. São terremotos nas entranhas oceânicas e transoceânicas. São abalos de toda a natureza. Nós ainda estamos ouvindo os primeiros ecos disso. Mas como eu, por exemplo, preguei para quase 1 milhão de pessoas lá na Cinelândia, na Eco 92, quando aconteceu o primeiro COP do clima, agora a gente vai para o 30, em Belém. Eu estava presente no primeiro, no Rio de Janeiro, em 92. E no final, além de um culto interreligioso que houve um ajuntamento de pessoas num evento chamado Celebrando Deus com o Planeta Terra. E eu preguei lá, havia quase 1 milhão de pessoas no centro do Rio. Advertindo sobre isso tudo, e naquele tempo eles diziam que só chegaria e ficaria perigoso em 200 anos. Eu falei, desculpem, eu não vou usar de nenhum recurso científico para dizer o que eu vou dizer, mas eu sei que nós não temos nem 80 anos. 200 seria uma orgia de tempo para o nosso devaneio de loucura. Nós não temos nem 80, isso foi em 92. Quando veio o segundo encontro do clima, e eles baixaram de 200 para 120 anos, eu falei, olha só, como eles realmente nunca tiveram essa certeza. Eu digo a vocês, nós não temos nem 40 ou 50 anos mais. E agora a gente já entrou no prazo. Eles estão dizendo, já passou da hora. Mas quem sabe a gente ainda tem 15, 20 anos. Eu digo a você, não temos. Esses processos são exponenciais, eles não são de soma, nem de mera multiplicação. Eles são de crescimento totalmente exponencial. Não dá para a gente mensurar o crescimento. Trata-se de exponencialidade praticamente para além de todos os modelos de cálculo. Todos os modais de cálculo ficam ultrapassados de 6 em 6 meses. Nós não temos esse tempo. Os seres humanos mais sensíveis sabem o significado dessa angústia. Mas mesmo gente trabalhando com isso, intelectualmente preocupada com isso, eu vejo. Quando eles saem do ambiente de trabalho, eles fazem tudo para esquecer.
É um pileque aqui, é outro ali, é um alterador de consciência, é qualquer que seja a distração, é mudança de papo e de assunto, como se nada disso estivesse acontecendo, porque até os mais lúcidos não têm a coragem de viverem 24 horas com isso, porque a alma deles não suporta. Agora, tem alguns que não conseguem mais desviar o pensamento disso. E esses são os nervos expostos da humanidade gritando como profetas para surdos. Gritam sozinhos para surdos, como eu estou gritando aqui para surdos. O mundo inteiro deveria estar me ouvindo. O que eu estou dizendo aqui, eu tenho consciência. Deveria estar sendo gritado da ONU, com as palavras que eu estou dizendo em nome de Jesus, mas não, ninguém quer ouvir. Embora isso nos esbofeteie de todos os lados. Vai chegar uma hora em que vocês vão apertar play de novo no que eu disse aqui, vão dizer, uau, isso estava sendo dito o tempo todo. Não por mim, vem sendo dito por Jesus. Mas ninguém quis ouvir. Ninguém quis ouvir. Perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O mar é a perfeita imagem de um Poseidon enlouquecido ao mar. E as ondas doidas e o inconsciente coletivo traumatizado pelo sepultamento diluviano de 5, 6 mil anos atrás, que cobriu toda a face da terra, de modo que o que quer que tenha a ver com o mar apavora mais do que qualquer outra coisa. A gente tem, por exemplo, um vínculo profundo com o litoral do Brasil, e no litoral do Brasil um vínculo profundo com Copacabana, com a região oceânica de Niterói, os lugares onde eu já morei. Eu não sei se eu vou viver para ver o que eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Se não houver uma conversão ao Evangelho eterno que aquele anjo forte de Apocalipse 14 prega viajando pelo meio do céu e clamando, e que diz, temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. E o texto do Apocalipse 14 diz, esse anjo pregava o evangelho eterno que se tem para pregar. Se não houver uma conversão da humanidade a esse evangelho eterno, que é um evangelho de boa nova de salvação planetária, e se tudo continuar nesse cinismo, nesse descaso, sob a batuta de Trumps e de doidos da mesma natureza de hospício e de manicômio, e com o acovardamento dos centros de ciência em relação ao poder ditatorial de um ente perverso como esse que está aí, e que dentro da igreja é aplaudido nos Estados Unidos, no Brasil, em toda a América Latina, e é um inimigo da natureza, um inimigo da criação, um inimigo da humanidade, um inimigo dos pobres, um inimigo da tristeza, da infelicidade e um inimigo do Evangelho de Cristo Jesus. Ele só é amigo de pastores de igreja, a quem ele compra e bota no bolso, e todos eles são mentirosos, falsos apóstolos, falsos profetas indignos do reino de Deus. Estão fora do reino. Agora, gente que não é alienada de igreja e que enxerga e sente, está sofrendo as angústias desse pânico, dessa percepção e dessa verificação.
Os que deveriam, todavia, ser os mais atentos e acordados são os mais cegos, mocos e embrutecidos, não enxergam nada, nem querem saber. Mas eu estava falando que a gente tem uma grande intimidade com o litoral do Brasil, especialmente pelos lugares onde eu morei. E eu sei, e digo para minha mulher, digo para os meus filhos e para os meus netos, vamos aproveitar isso aqui, enquanto a gente pode. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos, 25. Eles vão tentar fazer diques, muralhas, aprender na Holanda a barrar o mar, mas nem a Holanda vai conseguir. Há 3 anos atrás, com toda a estrutura dela, o mar arrebentou alguns diques por lá. Eles são os grandes especialistas mundiais nessa contenção de força marítima. O Balneário Camboriú quis fazer como a Holanda e construir um lugar para proteção, para que as pessoas pudessem frequentar aqueles edifícios megalômanos de quase 200 andares. São tão altos que fazem sombra na praia e ninguém consegue mais nem pegar sol depois de 2 da tarde em diante da praia de Camboriú. E não conseguiram, a barragem sucumbiu. E é bobagem ainda, isso aqui é soprinho de onda em Camboriú, ou no Brasil. Mas vai chegar cada vez mais, vai ficar maior, maior, maior. Eu olho para frente, se não houver, preste atenção, estou colocando um condicional aqui. Se não houver uma conversão de consciência para segurar esse processo, e tem que ser uma conversão coletiva. Agora, para essa COP, os meus amigos que estão indo, e eu semana passada estive em reuniões dela 3 vezes, estão esperando que aquele 1 trilhão e 200 bilhões nos quais se fez orçamento para tentar barrar essa calamidade enquanto é possível hoje, eles estavam me dizendo que não conseguiram passar de 100 bi de arrecadação e precisam de 1 tri e 200 bi. Imagina, se vai depender de Trump, não se vai chegar a lugar nenhum. Depender de quem? De Putin, não se vai chegar a lugar nenhum. A China está fazendo o dever de casa na casa dela, está acabando com a poluição lá. O que pelo menos já é uma grande coisa. Mas o resto do planeta é todo mundo fazendo economia com a morte. Quando não tem causa na qual se deveria investir mais do que essa, junto com a fome, a miséria e as outras calamidades. Mas essa causa ambiental vem antes de tudo, porque ela acontece no lugar onde a gente vive. Se a gente não cuidar desse lugar onde a gente vive, é como comprar brilhantina, trocar todo o conjunto de pentes e de batons e não fazer nada pela água que está entrando, afogando você. Vai ter um banheiro cheio de cosméticos enquanto você é tragado pelos esgotos no nível que sobe até acima da sua cabeça. Gente burra. Perplexidade por causa do bramido, do mar e das ondas. Os homens em perplexidade, e aí prossegue dizendo, haverá homens